Na linha com a gente, ao vivo, Alberto Serrentino, ele que é consultor e especialista em varejo, também fundador da Varis Retail. Alberto, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Band News Station, tirar as nossas dúvidas, bem-vindo. Começo te perguntando, como é que você avalia que isso pode, de fato, afetar o consumidor brasileiro? A tendência é de que essas compras nesses sites asiáticos e outros tipos de sites também, de fato, fiquem mais caras? Bom dia, Roberta, Ivan e os ouvintes aí da Band News. O tema é polêmico e está gerando reações bastante emocionais. Então, primeiro, é preciso entender por que houve essa intervenção neste momento. Isso não é novo. O fenômeno do que se chama o e-commerce cross-border, que é o que gera essa movimentação, são vendas feitas por empresas para consumidores que estão em outros países. Então, cruzam fronteiras, de empresas diretamente para os consumidores de outros países. O que aconteceu é que na pandemia isso explodiu. E o Brasil, que tinha um volume marginal de compras feitas nessa modalidade, descobriu isso durante a pandemia, inclusive com um forte investimento. A verdade é que isso poderia ser bilateral, porque não há nenhum impedimento de que marcas e produtos brasileiros também possam conquistar consumidores do mundo inteiro com essa modalidade de venda, se apoiando em plataformas que intermediam esse tipo de transação. O problema todo é que em 2, 3 anos, um volume que era relativamente pequeno chegou a 50 bilhões de reais no ano passado. 50 bilhões de reais incomoda. 50 bilhões de reais compete de maneira não isonômica com os revendedores, mesmo de produtos importados que estão legalmente estabelecidos no Brasil, isso obviamente cria uma concorrência desleal. Então, enquanto era algo marginal de pouco impacto, provavelmente era tolerado. No momento em que isso se tornou muito grande, começa a de fato incomodar e competir de maneira desigual com o varejo brasileiro, requer algum tipo de regulamentação. O que estava acontecendo é uma brecha que era quase um limbo regulatório, porque o que estipulava a lei do de minimis, que é aonde aconteceu toda essa enxurrada de compras não tributadas, é que ela se aplicava para encomendas pessoais de até $50, mas pessoas físicas mandando produtos para outras pessoas físicas. Nunca foi aberto isso para uma transação entre uma empresa e um consumidor. Em cima disso, por uma falta de fiscalização, por um certo limbo regulatório que não explicitava que deveria haver uma distinção entre o que era uma encomenda pessoal do que era uma transação comercial, começou a entrar um volume enorme não tributado. O impacto para o consumidor é muito simples, vai haver aumento de preço, porque no momento em que efetivamente se criar um mecanismo que não está claro ainda como vai funcionar, porque não vai poder ser na fiscalização individual de cada remessa e de cada pacote que passa por Curitiba, que é onde se concentram todas essas encomendas, essas compras internacionais. Vai ter que ser, de alguma maneira, digitalizado e feito a priori, feito no momento da venda. E vai ter que ser intermediado, de alguma forma, por plataformas que não vendem diretamente os produtos. Elas simplesmente intermediam uma transação entre um pequeno produtor ou revendedor e o cliente final. Mas é óbvio que com 60% de tributação, que inclusive não incide só sobre o produto, mas também sobre o frete, alguma coisa vai ser repassada aos preços. Não dá para assumir que tudo vai para o preço, mas vai ter aumento de preço e provavelmente vai haver também queda de volume nessas compras. Só uma dúvida prática. A gente pode falar que esse imposto, por exemplo, né, o governo diz que empresas burlavam, de alguma forma, achavam essa brecha para se fazer passar por pessoas. A gente pode falar que esse imposto, esse montante que incomoda, é sonegação? Eu não definiria assim, Ivan, porque, no fundo, as regras não estavam explicitamente claras. E isso foi tolerado durante um bom tempo. Essa empinada dos volumes de cross-border, ela realmente aconteceu durante a pandemia, mas ela já vem ganhando tração já desde antes da pandemia. Boa parte disso está ancorado nos grandes marketplaces asiáticos, e há uma distinção aí entre o modelo de negócio do AliExpress e do Shopee e o modelo de negócio, ou do Wish, o modelo de negócio da Shein. A Shein, que hoje é um player relevante, é o maior revendedor online de moda no Brasil, embora seja uma empresa que traz tudo
diretamente da China, mas ele é um operador de e-commerce, ele não é só um marketplace. Então, boa parte da venda dele é produto proprietário. No caso de AliExpress e Shopee, eles são uma plataforma, quem vende não são eles, quem vendem são os sellers que estão lá dentro. Então, eu acho que o que o governo fez não é criar regras novas, é simplesmente explicitar, aplicar e entrar com medidas rigorosas de controle que garantam que as normas que sempre existiram, mas eram meio toleradas, sejam cumpridas. Eu não chamaria de ilegalidade e sonegação, que ela pode existir dentro disso. Então, uma coisa é concorrência não isonômica, produtos entrando sem tributação que deveriam ser tributados. Outra coisa é se, além disso, existem práticas de subfaturamento ou de sonegação ou de dados não declarados, porque essas transações estão entrando. Então, são duas agendas, eu acho que são dois processos de controle. O primeiro deles é que, se a regra é que compras de empresas para pessoas físicas têm que ser tributadas, elas têm que ser tributadas. Isso vai criar uma isonomia e vai equiparar a competição entre quem está no Brasil, mesmo vendendo produtos importados, e quem manda produtos de fora para os consumidores brasileiros. Eu pergunto isso porque quando, enfim, aparentemente, eu estou vendo muitas mensagens de ouvintes aqui falando, eu até concordo com a medida, mas para eu que compro em tal lugar, não acho muito bom e tal. Porque assim, ao mesmo tempo que achamos justo que se cobre, porque a gente trouxe esse dado aqui, das 178 milhões, isso apurado junto à Receita, né? 178 milhões de encomendas que chegaram ao Brasil no ano passado, 70% era até $5. E que, na visão da Fazenda, isso aí é um indicativo de que existem fraudes. Então, a gente acha justo que se taxe. Mas quando você fala em 60%, é algo que que salta muito aos olhos, né? É um valor muito grande. E assim, aí eu penso dessa maneira, né? Não sei o que você acha. Para quem não estava arrecadando nada, vai passar a arrecadar muito, né? Não tem como o governo... porque a medida provisória ainda não está editada, mas diante, né, de tanta, enfim, repercussão negativa, como você mesmo disse, né, muitas reações emocionadas e diversas, né, chegar a um meio termo, quer dizer, a um imposto que seja justo, pelo menos, até para que as empresas mesmo que hoje estão, por exemplo, na ilegalidade, possam, não, é justo cobrar tal preço e pagar tal imposto e fica todo mundo bem, né, o governo arrecada, a empresa entra para a legalidade e o pequeno... vendedor não é tão afetado assim. Existe esse mundo ou não? Não, é uma discussão complexa, porque aí a gente entra no âmbito do que é a carga tributária brasileira, né? A regra dos 60, ela sempre existiu. Então, o que o governo está dizendo é simplesmente nós vamos aplicar rigorosamente uma regra que já existe e não está sendo cumprida. Mudar isso significa uma discussão de carga tributária, que neste momento está sendo discutida no âmbito da reforma tributária. Então, vamos lá. Por isso que eu digo que são duas agendas separadas. Eu acho que eu estou vendo em muitas discussões que está se misturando duas coisas diferentes. Uma coisa existe um mecanismo que se tornou muito grande, que estava se aproveitando de um certo limbo regulatório, uma falta de clareza mais explícita em relação o que significa o de minimis, que é a isenção de até $50, que era aplicável só para pessoas físicas e que não é aplicável para pessoas jurídicas. Então, isso daqui tem que ser corrigido. A outra coisa existe, além disso, um processo de entrada ilegal de produtos contrabandeados, subfaturados ou, de alguma maneira, não declarados, mas isso existe no Brasil também, porque o produto que não paga imposto também é uma realidade do nosso mercado interno, do nosso varejo, e também há uma competição, às vezes, desleal entre empresas que pagam todos os seus impostos e encargos sobre folhas de funcionários e empresas que não pagam ou pagam parcialmente. Então, a carga tributária brasileira é muito elevada e a discussão da reforma tributária está muito que o Brasil tem uma carga muito regressiva porque ele tributa demais o consumo, o que, inclusive, penaliza mais a população de baixa renda e tributa menos a renda. Então, isso provavelmente está nas premissas do que virá aí como reforma tributária. Mas o 60, se você olhar ele como um número absoluto, ele parece um número absurdo, mas ele tem que ser comparado ao total de carga tributária que uma empresa de comércio paga no Brasil entre impostos diretos e indiretos. Se você pensar só nos impostos diretos, quando você soma todos os impostos que são aplicados em produtos de consumo corrente no Brasil, é algo na casa dos 40%. Mas se você somar os indiretos, os 60% não é uma coisa tão maior do que uma empresa brasileira legal paga. Então, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: se paga imposto demais sobre consumo no Brasil. Ótimo. Então,
vamos colocar pressão para que isso seja corrigido no âmbito da reforma tributária. O que está sendo feito, óbvio que ninguém gosta de pagar mais por coisa alguma, né? Mas, na verdade, esse produto que está entrando isento de impostos, ele também está suprimindo empregos no Brasil, porque no momento em que você tem uma concorrência como essas, você está tirando vendas de empresas brasileiras, mesmo comerciais, que podem vender produtos chineses, mas que na hora em que trazem um produto da China, pagam impostos sobre importação, depois eles pagam impostos sobre a venda dos produtos quando essa transação acontece em qualquer estabelecimento, seja físico ou virtual no Brasil, tem que recolher ICMS, PIS/COFINS, depois pagam seus impostos indiretos, pagam imposto de renda. Então, como é que a gente vai continuar tolerando esse nível de competição que mina as operações que estão legalmente constituídas no Brasil e que geram renda para que as pessoas possam consumir no Brasil? Então, eu acho que são duas discussões separadas. Uma é como é que se corrige uma distorção que vinha acontecendo e que se tornou muito grande. Um problema pequeno poderia ser tolerado, ele se tornou um problema grande e tem que ser resolvido. A segunda é como é que a gente reduz a carga tributária que hoje onera consumo no Brasil de maneira geral. Agora, Alberto, você acha que fiscalizar, portanto, esses sites, essas empresas, isso é possível? Como é que seria essa fiscalização? E só embutindo uma outra pergunta, uma pergunta dupla. Em outros países, essa isenção que vai ser retirada aqui do Brasil existe? Então vamos lá, Roberta. Boas perguntas essas. A primeira, eu também gostaria de entender que mecanismos vão ser implantados para assegurar que isso aconteça sem engessar o cross-border. Porque uma coisa importante nós não temos que proibir esse tipo de comércio ou sufocá-lo. Ele é moderno, ele é inevitável olhando para frente e ele pode ser vantajoso, inclusive, para empresas brasileiras exportarem e venderem para o exterior. O Brasil tem uma cultura muito fechada e pouco aberta à internacionalização, principalmente no nosso varejo. O mercado é muito grande, o Brasil foi uma economia fechada durante muito tempo, as empresas não se acostumaram a desbravar o mundo. E o e-commerce cross-border é uma forma relativamente barata e de baixo risco de explorar novos mercados sem ter que criar estruturas em cada país onde você quer operar, particularmente na China, que além de vender muito para o mundo, compra muito do mundo e compra tudo. E compra produtos brasileiros vendidos por outras empresas que não estão no Brasil. Agora, não dá para imaginar que isso vai ser feito de uma forma convencional, que é simplesmente bloqueando todo tipo de remessa de pacote que entra no Brasil e fiscalizando um a um, abrindo e tentando identificar se aquilo é uma encomenda pessoal ou é uma venda feita por uma empresa. Isso é inviável, isso vai criar uma burocracia gigantesca e vai paralisar completamente essas operações. Hoje, vamos lembrar que o tipo de investimento que essas plataformas fizeram, o AliExpress, por exemplo, ele freta 5 voos semanais para o Brasil e consegue um nível de serviço que uma compra que um consumidor em São Paulo faz de um seller chinês que vende via plataforma AliExpress, chega na casa do cliente em 8 dias. Isso é extraordinário. Então, a gente não tem que proibir isso, a gente tem que equiparar o tratamento tributário. Então, só há um meio disso funcionar, que é ser eletrônico. Isso vai ter que ser feito na origem, isso vai ter que ser feito na originação da transação, quando acontece o fechamento da venda, e isso vai ter que ser feito em algum arranjo que envolva as plataformas, porque elas têm a infraestrutura dos carrinhos e da autenticação e processamento dessas transações. Então, vai ter que ser construída a base com a qual isso será fiscalizado. Sobre a sua segunda pergunta, sim, isso existe, e existe até de maneira mais generosa. Na China, por exemplo, cada CPF, né, o equivalente a uma identidade fiscal individual na China, ele tem direito de comprar $500 por ano isentos de qualquer tributação e mais, há total liberdade e não há nenhum tipo de restrição regulatória, órgãos de fiscalização, nenhum tipo de certificação. Então, há uma liberdade enorme para que esse comércio aconteça. E vou te dar um exemplo. O Alibaba tem o AliExpress para funcionar como uma plataforma de venda de produtos chineses para o mundo, mas ele tem uma outra plataforma que se chama Tmall, que serve para que o mundo venda produtos para os consumidores chineses. E ele, inclusive, tem marcas de luxo. As grandes casas de luxo europeias, hoje em dia, já não penetram a China abrindo lojas, eles começam via e-commerce, usando o mesmo tipo de mecanismo que a gente está discutindo aqui, e é isento de impostos também. Então,
esse é um ambiente pouco regulado hoje no mundo, é um fenômeno novo, é recente, ele está crescendo, provavelmente vai ter que passar por algum tipo de arranjo multilateral e acordos entre países, porque há um interesse em fomentar isso, porque ele estimula um comércio mais democrático e acessível, inclusive, para pequenas empresas. O que eu vejo é que, pelas mensagens dos ouvintes, são muitas opiniões diferentes, análises diferentes, gente que compra, gente que vende, gente que tem um e-commerce, gente que tem a sua lojinha lá em algum desses guarda-chuvas de comércio eletrônico, economistas, enfim, muita gente opinando aqui. É um assunto que a gente ainda vai seguir, obviamente, tocando aqui na Band News FM, até porque, como eu falei, né, o governo ainda não editou, né? Ele demonstrou uma intenção, né? Mas isso ainda não está no papel e, obviamente, a gente conta com o Alberto Serrentino também para ir ao longo dos próximos dias dissecando aí tudo que vai acontecer e como isso impacta, né, na vida das pessoas, que é o principal ponto. Mas o nosso tempo é muito curtinho, mas eu queria agradecer muito, viu, Alberto, a sua presença aqui no Band News Station, a sua atenção com o ouvinte da Band News FM. Muito obrigado, Ivan, obrigado, Roberta, e um abraço aí a vocês e a todos os ouvintes da Band News. Muito obrigado, Alberto.